Você conhece a origem da história de Barbie e Rapunzel? A história de Rapunzel tem raízes profundas no folclore europeu, sendo mais amplamente conhecida por sua versão registrada pelos irmãos Grimm em 1812 no livro Contos de Fadas para Crianças e Adultos. No entanto, o conto tem inspirações mais antigas e a sua evolução revela influências culturais e literárias significativas. E nesse vídeo, vamos explorar um pouco delas. Histórias de donzelas aprisionadas em torres ou isoladas são temas recorrentes na crença de diversas culturas, assim como elementos como resgates históricos e a relação entre a donzela e a figura masculina. Em 1634, o escritor italiano Giambattista Basile incluiu um conto chamado Petrossinella, ou Pequena Salsa, em sua coletânea, e esse conto é considerado o precursor de Rapunzel. Agora, falando brevemente na história, Patrocinella é prometida a uma ogra antes de nascer porque a sua mãe rouba Salsa, ou Petrocínia, do jardim da criatura. Quando adulta, Petrocinella é levada pela ogra e aprisionada em uma torre. Eventualmente, ela escapa com a ajuda de um príncipe e usa magia para derrotar a ogra. Familiar, não? Estabelecendo uma linha do tempo, em 1698, a escritora francesa Charlotte Rosé, inspirada por Petrossinella, lançou o personagem, que depois foi traduzido por Frederick Schultz e lançado em 1790 como Rapunzel. Então, nos séculos posteriores, o tema foi adaptado para as histórias literárias mais moralistas ou românticas, refletindo os valores da época. E isso nos leva à versão dos irmãos Grimm. Na versão alemã, Rapunzel foi adaptada para incluir temas moralizantes e religiosos. Isso porque, falando brevemente, provavelmente foi inspirada em uma santa da Igreja Católica Romana em um caso do século III d.C., em que uma mulher chamada Bárbara foi trancada em uma torre por seu pai, motivado principalmente pela vontade de que ela não tivesse contato com o cristianismo, já que ele era politeísta e o cristianismo estava emergindo na época. E, long story short, ela se converteu mesmo assim e, como pena, ele ordenou que ela fosse morta por não negar a sua fé. E assim, a Igreja Católica a reconheceu como santa. Bom, voltando aos irmãos Grimm, a história deles é a seguinte. Um casal deseja ter um filho, mas a mulher engravida e passa a ansiar por Rapunzel, uma planta que cresce no jardim de uma bruxa. O marido invade o jardim para colher a planta, mas é pego pela bruxa. Como pagamento, ele promete entregar a criança a ela após o nascimento. Quando a criança nasce, a bruxa, chamada Dame Gothel, a leva e a cria como sua filha, chamando-a Rapunzel. Ao atingir a adolescência, Rapunzel é trancada em uma torre acessível apenas pela bruxa, que sobe pelos seus longos cabelos dourados ao gritar: Rapunzel, jogue suas tranças. Um príncipe ouve Rapunzel cantando enquanto passeia pela floresta. Encantado, ele encontra a torre e descobre como subir imitando a bruxa. Eles se apaixonam e o príncipe visita Rapunzel frequentemente. Dependendo da versão, eles planejam fugir juntos. Rapunzel, inocente, comete um deslize que revela o seu segredo à bruxa. Em algumas versões, ela diz que suas roupas estão ficando apertadas por estar grávida. Em outras, a bruxa descobre os encontros. A bruxa corta o cabelo de Rapunzel e a exila no deserto. Ela usa as tranças cortadas para enganar o príncipe, que ao subir na torre encontra a bruxa e não Rapunzel. O príncipe cai da torre e fica cego ao cair em espinhos. Rapunzel dá à luz a gêmeos no deserto e vive sozinha até que o príncipe a encontre novamente, guiado por sua voz. Suas lágrimas de alegria curam sua cegueira e eles voltam juntos ao reino do príncipe para viverem felizes para sempre. Essa história é recheada de símbolos, como a planta, já que a Rapunzel simboliza a cobiça e o desejo irresistível, frequentemente associados ao pecado original ou às consequências de ações egoístas. A torre e o isolamento, que representa a reclusão e a repressão feminina, comum em sociedades patriarcais onde a liberdade da mulher era limitada. E a força dos cabelos, já que os cabelos de Rapunzel são um símbolo de beleza e poder feminino e dá sim para relacionar com a história de Sansão,
que, para quem não teve a base cristã, foi um personagem bíblico dotado de uma força sobre-humana que era representada por seu cabelo em decorrência de um pacto de devoção que consistia em não cortar os seus cabelos, senão ele perderia sua força. Concluindo, a versão dos Irmãos Grimm é a base para inúmeras adaptações, incluindo versões literárias, peças de teatros e filmes, incluindo esse da Barbie. Agora, iniciando a sessão de comentários sobre o filme, eu tenho algumas questões. Eu sei que, por ser um dos primeiros filmes da Barbie, uma galera tem um apego enorme a ele, já que é fato que a Barbie do Antigo Testamento é a mais. E eu, de fato, lembro de quando criança ficar muito marcado por várias cenas do filme. É um filme bonito e esse elemento do pincel mágico dá todo um tchan para a história. Mas, narrativamente falando, essa adaptação da Mattel é bem fraca. Amantes do filme, não me matem, eu vou explicar o porquê eu acho isso. Primeiro, que tiraram um elemento mais característico quando eu, você e todo mundo pensamos em Rapunzel: a relevância do cabelo. Cara, se você tirar o nome, o filme da Barbie pode ser sobre qualquer princesa trancada em uma torre e o cabelo dela basicamente não faz diferença nenhuma no filme. A Gota não precisa dele para subir na torre, afinal ela tem um dragão, e no filme o príncipe nem chega aí na torre. O máximo que eles fazem, para não dizer que não botaram nenhuma referência, é botar Rapunzel sonhando com ela jogando as tranças pro príncipe subir. É suficiente para vocês? Para mim não foi, e nem para mim criança. Para ser justa, pensando de forma racional, eu tenho uma visão dividida quanto a isso. De certa forma, eu entendo essa decisão, já que a proposta deles foi trazer esse elemento original para a narrativa do pincel mágico que transporta ela para onde ela desenhar. Então, dispensa a necessidade do cabelo no enredo. E abrindo parênteses aqui, a Disney foi bem cara de pau pegando esse elemento para eles, claramente roubado da Mattel, já que no conto original não tem nada disso. Mas, quando era a Mattel querendo fazer um filme da Barbie Bela Adormecida, os monopolistas barraram porque tinham os direitos autorais do nome Aurora. Não sei se vocês sabem desse bafafá, mas estou contando aqui. Mas voltando, além disso, a história original que inspirou Rapunzel também não tem essa relação com o cabelo. Inclusive, na versão italiana, Petrocinella, que eu mencionei, a Rapunzel derrota a bruxa com magia mesmo. Então, assim, é totalmente sem sentido essa escolha deles? Não, mas eu gosto. Também não. Além disso, eu acho a narrativa fraca em vários aspectos. O plot é meio sem nexo, porque o rei descobre que, na verdade, quem roubou a filha dele foi a Gota, por vingança, e não o outro rei. Mas é assim, qual o sentido para ele simplesmente ter assumido que quem tinha roubado a filha dele era o outro rei, do nada, e isso ser o motivo da briga deles de anos? Entendem? E outra, a coisa da Rapunzel poder sair da torre normalmente porque a maldição era pro coração mentiroso e ela não havia mentido. Cara, eu entendo que para crianças é uma lição bonitinha sobre não mentir e tal, mas honestamente, mesmo eu quando criança, achei broxante ela descobrir isso e simplesmente sair da torre. Simples assim, sem nenhuma dificuldade. E meu último e não menos importante ponto é a dragoa. Cara, eu não suporto ela, nunca suportei, e ela é a grande responsável por eu não amar esse filme. Sério mesmo. Ela é muito chata. E não querendo ofender a dubladora, porque provavelmente ela dublou assim porque foi instruída dessa forma, mas a voz é insuportável e é isso. Tá leito leve. O coelho também não faz muita diferença na história, não tem carisma, mas perto da dragoa, nossa. Enfim, desabafei aqui e agora me contem. Sabiam dessas curiosidades? Gostaram do vídeo? Se sim, curte, comenta e compartilha e se inscreva no canal para receber mais conteúdo assim. Beijos!